Sabemos que o espírito de Amaleque está ligado à dúvida. Quando o povo duvidou de Deus, Amaleque atacou. Tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Existe uma ligação interessante entre as palavras Amaleque e a palavra dúvida. Elas possuem o mesmo valor numérico. Vejamos. Amaleque 240 e Safek, que é dúvida, 240. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quando a dúvida ataca, podemos esperar destruição. Para quem é novo aqui e não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com um olhar judaico-nazareno. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Coincidentemente, a primeira vez que o espírito de dúvida aparece na Bíblia está bem no início. Deus estabelece que não se deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Satanás vem e coloca dúvidas na mente da mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus fez uma pequena restrição, mas Satanás, exagerando a restrição, diz que Deus proíbe comer de toda a árvore. Ele também sugere que, na verdade, Deus estava escondendo alguma coisa deles, que Deus os estava impedindo de conhecerem as coisas e de se tornarem como Ele. Ora, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por que então Ele teria interesse em impedir que o homem fosse como Ele? Deus não se sente ameaçado por nossa capacidade de conhecimento. Na verdade, sabemos que é justamente quando estamos perto dele é que conseguimos perceber claramente o bem e o mal. Deus quer que o homem conheça o bem através de seu relacionamento com ele e não através de uma fórmula mágica dentro de uma fruta. Deus simplesmente queria que o homem confiasse nele e que fosse até ele para buscar conhecimento e relacionamento. Vejamos o que Deus diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Só foi proibido comer o fruto de uma árvore, uma. Mas a mulher estava tão focada na proibição que diz que essa tal árvore ficava no meio do jardim. A Bíblia não nos informa onde a árvore ficava. Não sabemos se realmente a árvore proibida ficava exatamente no meio do jardim ou teria sido a mulher que teria colocado a tal árvore nessa posição central. A mulher acrescenta que não se poderia tocar na tal árvore. Ora, Deus não havia feito essa proibição, portanto, podemos imaginar que esse acréscimo também indicasse um certo interesse em comer daquela árvore. Nesse ponto, seu destino estava praticamente selado, pois onde há exagero, não pode nem tocar. E onde a única proibição passa a ser o interesse principal,
árvore justamente no meio do jardim, a queda é iminente. Diante da vítima perfeita, a serpente não precisou fazer quase nada. Usando sua astúcia, pergunta se era verdade que ela não poderia comer de nenhum fruto se todas as árvores estavam proibidas. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É como se a serpente estivesse zombando da mulher, como se dissesse: Que bobagem! Você vai ficar aí obedecendo um ditador que te priva de tudo que há de bom na vida? Vai seguir as ordens desrazoáveis daquele que quer reinar, te mantendo ignorante? Vai, sua boba, coma da árvore e seja uma deusa. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O homem não precisava comer daquela árvore para saber o que era bom e o que era mal. Até aquele momento, bom seria ficar ao lado de Deus, seria encontrar com Ele todos os dias, na viração do dia. Bom seria viver a vida num lindo jardim, comendo frutas deliciosas, colhendo flores, cuidando do plantio e curtindo sua mulher. Bom seria fazer o que Deus disse para fazer, e mal seria comer a única coisa que Ele disse que era proibido comer. A restrição era mínima. Acontece que o diabo sugeriu à mulher que a proibição de Deus teria um motivo egoísta. Se ela comesse, seria como Deus, mas se obedecesse, seria privada de se tornar divina. Isso acabou criando na mente da mulher uma desconfiança, uma dúvida, safek. Essa mesma dúvida permanece até hoje. Até hoje, o homem tem dificuldade de confiar em Deus. Mas a história do Éden continua. E se pararmos para refletir, veremos que, apesar de Deus ter expulsado o homem e a mulher daquele jardim, Ele, por outro lado, deu a ele duas maneiras de voltarem para lá. Prometeu o Messias que viria para destruir a serpente e colocou à sua disposição a sabedoria de sua lei eterna e perfeita. Apesar do homem e da mulher terem desobedecido, Deus lhes corrigiu e lhes deu o privilégio de darem a volta por cima e gerarem aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O privilégio de gerar o libertador reflete algo incrível sobre o caráter de Deus. Ele não se alegra com nossa derrota. Ele permite o retorno à cena do crime com o objetivo de transformar o fracassado em um vencedor. A lista das heroínas cuja contribuição para a redenção envolveu a maternidade é longa. Sifrá e Puá, as parteiras do Egito, desobedeceram ao decreto homicida de Faraó e preservaram a vida de Moisés, o libertador. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, e disse-lhes: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. A mãe biológica de Moisés, Joquebede,
também desafiou a cultura da morte, escondendo Moisés por 3 meses. E Bítia, a filha do faraó, o adotou e o criou como seu filho, o príncipe do Egito. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada para a buscar. Abrindo-a, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Joquebede não foi às ruas para exigir do Estado o direito de tirar a vida do seu próprio filho. Sifrá e Puá não se curvaram às regras malignas e homicidas. E Bítia, talvez a maior heroína de toda essa história, se comprometeu numa causa que poderia ter ignorado. Sua coragem se contrasta com o medo que sufoca os covardes. Muitos acreditam que o aborto é sinônimo de liberdade e nem imaginam que a escravidão da dúvida é que os persegue e aprisiona. Outra heroína que enfrenta o espírito de dúvida é a jovem Maria. Visitada pelo anjo, aceita a missão e gera Jesus. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ao contrário das mulheres empoderadas que dizem meu corpo, minhas regras, Maria falou justamente o contrário. Cumpra em mim conforme a tua palavra. Em outras palavras, meu corpo e as suas regras, Senhor. Por trás de cada nascimento relatado na Torá, existia a expectativa de que aquela criança poderia ser a criança prometida a Eva lá no passado. Os nascimentos relatados são, portanto, eventos marcantes e não apenas acessórios históricos irrelevantes, pois cada mulher poderia se tornar a mãe do Messias. Afinal de contas, era exatamente isso que havia sido prometido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Hoje, para aqueles que acreditam em Jesus, o nascimento de uma criança já não desperta a esperança messiânica do passado. Entretanto, Deus não populou a terra apenas pela expectativa de um Messias que redimiria os pecados e restauraria a comunhão entre ele e a humanidade. A palavra nos revela que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Filhos, planejados ou não por nós, sempre foram planejados por Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em segredo fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estavam escritos todos os meus dias, cada um deles determinado antes que sequer um deles existisse.
Deus nos criou à sua imagem e semelhança e o diabo odeia isso e por isso deseja nos destruir. E qual seria o modo mais eficaz de fazer isso? Instigar dúvida na humanidade com respeito a gerar vidas. Enquanto Deus nos chama a sermos co-criadores com Ele, o diabo investe na dúvida e no egocentrismo. Enquanto o amor nos chama e nos convida ao milagre da vida, o egoísmo estéril nos leva à solidão. Quem se isola busca seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Num mundo marcado pelo pecado, muitas crianças são geradas em situações difíceis, mas aquilo que poderia parecer um desastre pode se converter num símbolo de esperança. Circunstâncias desafiadoras são convites à vitória. Desde o início da história humana, sempre que a promessa de redenção estava próxima, havia um ataque contra a vida no ventre. Faraó ordenou a morte dos bebês na tentativa de impedir o crescimento de Israel e sua libertação. Herodes, consumido pelo medo de perder seu trono, ordenou a matança dos inocentes para tentar destruir o rei dos judeus. E hoje, quando vemos o aborto sendo promovido, podemos enxergar nisso um sinal. Há uma guerra silenciosa contra a vida, um eco da antiga batalha no Éden. Certamente para nós, esse é um lembrete de que a promessa está perto de ser cumprida. A vinda do Messias está próxima. A humanidade enfrenta muitos problemas, mas talvez o mais grave deles seja não enxergar cada vida com o mesmo valor que o Senhor enxerga. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo. Temas como relacionamento, casamento, filhos, sexualidade fazem parte da Bíblia. E se vocês quiserem, tem uma sugestão de uma live muito especial com alguém que dedica a sua vida a ajudar os órfãos e as viúvas da nossa geração. Coincidentemente, essa convidada é uma bênção que Deus me deu. É um galardão que eu recebi. É a minha filha Isabela, fundadora e diretora do projeto Bitia, um núcleo de apoio a gestantes em vulnerabilidade social. No final desse vídeo, vocês podem assistir um pequeno vídeo sobre esse trabalho. Como sempre, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Lehitraot!
A palavra de Deus nos instrui repetidamente a estender a nossa mão aos órfãos e às viúvas. Não somente isso, o Eterno se autodeclara como o Deus dos órfãos e das viúvas. Mas quem são os órfãos e as viúvas da nossa geração? A viúva é a mulher pobre, abandonada pelo parceiro, desamparada pela família e esquecida pela sociedade. Aquela que é constantemente julgada e submetida a inúmeros preconceitos e enfrenta diariamente os desafios da maternidade sem nenhum apoio. E o órfão é o bebê no ventre, rejeitado, não desejado e, para os olhos de muitos, indigno do direito de nascer. Hoje estamos aqui para celebrar o poder transformador que o projeto tem na vida de tantas mães. Queremos lembrá-las que são dignas de amor, respeito e apoio, independente das circunstâncias. Assim, não apenas honramos esse papel vital das mulheres na criação da vida, mas também investimos no futuro da nossa sociedade como um todo. Isso aqui, o Mídia, realmente salva vidas, porque vocês salvaram a minha vida, a minha família. Sou grata a Deus por cada vida daqui hoje. Desde que iniciei esse trabalho, frequentemente me questiono porque algumas pessoas, assim como eu, têm o privilégio de viver, enquanto outras são privadas até mesmo da chance de nascer. Irei me esforçar para ser voz daqueles que não têm voz e até o fim da minha vida defender o mais vulnerável da nossa sociedade, a criança não nascida.